Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. A CPMI do 8 de janeiro chegou ao seu final. E o resultado? Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos? Tudo bem, você ontem ficou aí na apuração da famosa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou os atos do 8 de janeiro, que obviamente todo mundo sabe, a gente não precisa relembrar, mas enfim, sempre é bom pontuar que foi um dia muito triste para a história nacional. E agora, de fato, né, Rodolfo, chegou-se ao momento final, porque a votação do relatório, que, se não me engano, teve mais de 1000 páginas, né? Foram horas e horas que a relatora, a senadora Elisiane Gama, passou lendo. E, obviamente, houve também durante a sessão, que nós já prevíamos ontem, né? Debates acalorados, discussões, tentativas de outros relatórios, mas, no final das contas, o que ficou foi o relatório dela. E você traz uma apuração para quem está do outro lado, né? Então, hoje vai ser votado o relatório da senadora Elisiane Gama, e aí é importante vocês entenderem como é que se dá inicialmente esse processo. Se o relatório da senadora Elisiane Gama for aprovado, que é o mais provável, ela parece que tem a maioria para isso, a gente vai ver no decorrer desse dia se isso vai acontecer. Os outros 2 relatórios que foram produzidos, né, pela oposição e pelo senador Exalci Lucas, eles não chegam nem a ser considerados, né? O processo é esse. Esses relatórios só são votados, são os famosos relatórios do vencido, né? Eles só são votados se você derrota o relatório oficial, o que provavelmente não irá acontecer. Então prevalece o relatório da senadora Elisiane Gama, que tem 1.300 e poucas páginas, é bastante robusto no sentido da narrativa, né? Que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, né? E que tem aí, Alexandre, uma coisa que pode ser importante como marco, porque pela primeira vez, a gente vai lembrar que na ditadura militar houve depois o processo de anistia, então nem de um lado nem de outro ninguém foi condenado. Pela primeira vez é pedido indiciamento de militares da ativa na história política brasileira. Dos 61 que estão indiciados, 31 são militares 50%. De várias patentes, sendo que 9 de alta patente, são 8 generais e um almirante, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. É um fato novo, recente, que de fato muda um pouco esse aspecto com relação às comissões parlamentares de inquérito. Eu tenho uma opinião, Rodolfo, você já conhece, é uma análise política do fato, em cima de o que também algumas pessoas que cobrem a política pensam. As comissões parlamentares de inquérito perderam, de alguma maneira, a sua grande importância. Efeitos práticos eu não vejo muito, até porque os 2 lados tentaram enfraquecer os seus oponentes, tanto o lado de Lula quanto o lado de Bolsonaro. E no final das contas, os 2 lados continuam, pelo menos o que mostram as pesquisas e a polarização nacional que a gente aqui mesmo vem colocando e analiticamente avaliando para quem está do outro lado, praticamente igual ao ano passado. Portanto, do ponto de vista prático e político, eu não vejo grandes mudanças. Mas agora, do ponto de vista destas novas
ações que colocam, obviamente, figuras que são importantes e que nunca foram tocadas no cenário político brasileiro como militares de alta patente, aí nós estamos falando de generais, porque um almirante é um general da Marinha, é um fato com certeza relevante. Sem dúvida, né? Quer dizer, as consequências práticas disso, a gente ainda vai ter que ver e tal, e assim, o Alexandre tem razão, talvez seja pouco provável um avanço que leve a condenações, né? Porque o que a CPI faz é uma proposta, né? Ela propõe um indiciamento, isso daí tem que correr de alguma forma ou não na justiça depois. Agora, pode ser um marco importante, sem dúvida nenhuma, no sentido de você talvez corrigir um pouco esse pendor político-militar, né? Essa tendência histórica que o Brasil sempre teve de pedir a intervenção militar para resolver os seus problemas políticos. O fato desses militares virem a ser de alguma forma responsabilizados pode ser importante. Gerou já as conversas que eu tive junto a militares, no comando, que já gerou algum desgaste. Eles ficaram incomodados com relação a isso e hoje o trabalho todo das Forças Armadas é no sentido de que isso não se generalize, quer dizer, que não se acuse as Forças Armadas como instituição pelo que aconteceu, mas eles já admitem, né, que, enfim, individualmente pessoas se envolveram e que as pessoas que individualmente se envolveram, se elas forem culpadas, que elas sejam condenadas por isso. Você tocou num ponto importante, a gente tem que encerrar nosso conteúdo. Hoje está prevista a votação, a gente espera que ela aconteça, vamos acompanhar e se houver novidades vamos trazer para vocês. Mas você que gosta muito de história, Rodolfo, e rapidamente para quem está do outro lado, eu acho que esse ponto é fundamental para a gente entender o porquê de tanto envolvimento militar na política nacional. Desde que o Brasil era império e virou república, os militares são convocados para mudanças de regime. Isso aconteceu no decorrer de vários anos. Temos Revolução de 30, temos tentativa em Aragarças, temos depois 1964 e por aí afora. Ou seja, de fato, está na hora de definir o papel de cada um. Político é político, militar é militar. Um pode ser, o outro pode, mas desde que deixe de ser o que é. É isso. Simples assim. É isso. Se a CPI serve para tornar mais claros esses papéis, ela já vai ter cumprido o seu papel. Não é? E aqui a gente encerra o nosso papel de levar para você diariamente a análise, a informação e o bastidor do poder em Brasília. Muito obrigado. É isso aí, gente. E fica sempre aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até amanhã.